Bom dia, Lorival. Bom dia, Camila. Bom dia, caríssimos ouvintes da Educadora Jovem Pan. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, poder esclarecer e contribuir de alguma maneira para com os nossos cidadãos. E com certeza a sociedade já se vê aí indagando o que está acontecendo em Uberlândia, porque as eleições da ordem acabam mobilizando toda a sociedade, até mesmo pela importância que é a OAB para a sociedade. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado ao senhor. Jornalista Camila Rabelo, bom dia. Bom dia, Lorival. Bom dia também ao candidato, Egmar Souza Ferraz, que é da chapa Ordem e Ação, que busca a reeleição, já que é o atual diretor-presidente da OAB de Uberlândia. A chapa tem como vice-presidente a doutora Ângela Parreira de Oliveira Botelho. Bom dia, doutor. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom dia, Camila. Parece mesmo, então, uma eleição para escolher os governadores, Acontece os prefeitos. E é importante ressaltar que todos os advogados, que estão aí de plenos para votar, são obrigados a votar, assim como em uma eleição, e se não votarem tem que justificar, doutor? O voto ele é obrigatório para todo advogado inscrito, Agora, só poderá votar aquele que estiver em dia com a anuidade, com a ordem, até o dia 24 passado. Então, se ele estava inadimplente, infelizmente ele não poderá exercer o direito de voto, não tem como mais colocar em dia, que é uma maneira que a gente tem de evitar qualquer tipo de situação de desvio na compra de voto ou alguma coisa nesse sentido. Agora, dos que estão em dia, 3.300 mais ou menos, esses todos deverão comparecer ou então justificar a razão pelo qual não comparece, justificar no prazo de 30 dias. Com certeza. 10 horas e 25 minutos. Agora sim, doutor, depois de explicar todo o cargo, como funciona a eleição, as propostas aí da sua chapa. Vamos lá, Então, nós vamos compreender que nós dividimos o nosso projeto em 3 partes. Como na anterior, nós entendemos que é preciso trabalhar a cidadania, é preciso trabalhar a formação continuada e é preciso trabalhar a valorização e prerrogativas do advogado. Nós chamamos de 3 pilares, porque são 3 pilares que, apesar de se comunicarem, são muito distintos na sua atuação. Então vamos primeiro falar de cidadania, porque a ordem também tem um trabalho social, um trabalho de cidadania. Quem acompanhou o trabalho, vocês acompanharam, e isso há de continuar, por isso que eu estou falando que quem acompanhou, mas há de continuar, porque é projeto nosso, projeto como o AB Cidadã, que vai aos bairros, levar orientação jurídica. Hoje, a sociedade carece muito mais de informação do que de alimento, do que de roupa. Isso é uma verdade. O cidadão que não sabe qual é o seu direito, ele não sabe se defender, e ele deixa de receber aquilo que lhe é de direito. Então, projetos cidadãos nós vamos continuar a ter, de orientar a sociedade, e dentro dessa orientação está, logicamente, esclarecer à sociedade qual é a importância do advogado. Doutor, só interferindo, esse projeto AB Cidadã, inclusive que a gente fala direto sobre ele, é importante sim, ele foi criado na sua gestão, lá na diretoria? O AB Cidadã fomos nós que implementamos, Na gestão anterior do doutor Eliseu havia parcerias, nós melhoramos ele porque nós criamos a autonomia dele. Nós participamos em outros projetos, junto com a sociedade, mas nós criamos o nosso propriamente de ir aos bairros, Então nós temos o projeto OAB Cidadã, ele é exclusivo dessa gestão, Então, outro projeto importante no pilar da cidadania é o OAB na escola, que este é feito pela comissão da OAB Jovem. Qual que é e por que nós vamos continuar com ele? É um projeto em que o advogado vai às escolas estaduais e municipais, inclusive rural, levar orientação aos jovens. Nós entendemos que um jovem sem orientação, ele não vai contribuir da melhor maneira para a sociedade. Então é preciso orientar o jovem dos direitos principais e fundamentais que ele tem. Também dentro desse pilar, mostrar para o jovem a importância do advogado. Por que eu estou falando de mostrar também a importância do advogado? Porque, veja bem, Camila, a gente vê às vezes, de maneira até distorcida, falar mal do advogado. Nós estamos acompanhando um caso paralelo, que é o caso Bruno, uma atuação de vários advogados, uma série de situações muita gente critica, que colocam em interrogação, Como é que alguém pode defender, por exemplo, o goleiro Bruno, sendo que ele assassinou ou não assassinou? Veja bem, é preciso mostrar para a sociedade que só quem teve uma lesão de direito, como por exemplo, alguém que um dia foi condenado injustamente, ou que recebe uma punição injustamente, ou que não recebe um crédito que tem que receber, ou que precisa de uma separação, é que compreende o valor do advogado. Então, quando nós vamos nessas orientações jurídicas, nós, além de darmos orientação jurídica, nós também damos ao cidadão a noção do valor do advogado. Isso para nós é importante,
porque cada vez mais o advogado se torna forte e próximo do cidadão. E isso é importante para valorizar. Imagem, e tira aquela imagem de que ele é defensor de bandido e que ele é bandido. Não, nós somos defensores de direitos, independente de quem seja, do bandido ou não. Ele é um cidadão e merece a defesa, porque a Constituição Federal é que garante isso. Então esse projeto de cidadania visa isso. Duas coisas: levar a orientação à sociedade e dar também à sociedade a exata noção e o valor do advogado para cada cidadão. Então esse é o primeiro pilar. Vamos para um segundo pilar, né? Vamos falar então de formação continuada. Quando alguém entra dentro de um escritório de advocacia, ele acredita que está contratando o melhor profissional, ele acredita que está contratando um advogado que tem pleno conhecimento dos direitos a serem defendidos. É função da ordem garantir ao advogado essa formação continuada. O advogado, e como muitas profissões, ele não pode simplesmente formar e parar de estudar. Ele deve estudar todos os dias, né? Porque ele precisa se atualizar, a legislação se atualiza. E a função da ordem, neste caso, e a nossa função no nosso projeto, é o que? É garantir ao advogado que ele possa ter todos os dias um curso dentro da ordem, uma palestra dentro da OAB. Só uma estatística: nesta gestão que está terminando, nós oferecemos cursos das diversas áreas que dá, em média, uma palestra a cada 1 dia e meio de gestão, dia útil de gestão. Ora, então o advogado teve palestras em todas as áreas, ele pôde se programar e pôde comparecer para que ele pudesse se atualizar. Ele pode atualizar lendo os livros na sua biblioteca particular, mas pode também ir à OAB. Então, este é um projeto que nós vamos manter, porque nós entendemos que o advogado precisa se atualizar e cabe à ordem dar condições para que ele possa se atualizar. Nós temos cursos de pós-graduação dentro da OAB, nós temos uma parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, que é a maior associação de advogados em que nós temos cursos telepresenciais com os melhores palestrantes do Brasil. Tudo isso de maneira muito acessível para o advogado de Uberlândia. Então esse projeto de formação continuada, nós vamos permanecer com ele. O que nós estamos melhorando nele e que é importante que quem participa sabe? A Escola Superior de Advocacia, que é a escola da OAB responsável pela realização desses cursos, em Uberlândia está saindo de 1 coordenador para 3 coordenadores, a fim que nós possamos dar mais dinamismo nos eventos. Então, hoje é o Marcos Vinícius, nós vamos ter então o Marcos Vinícius, o Dr. Ricardo Viola e o Dr. Wendel Ferreira. Esses 3 advogados estarão coordenando a Escola Superior de Advocacia ao invés de só um. E mais, nós já conseguimos, junto ao Dr. Luiz Cláudio, que é o atual presidente da OAB Minas e que é candidato à reeleição, que Uberlândia passe a ter a primeira Escola Superior de Advocacia regional. Qual a importância disso para o advogado? Nós sabemos da dificuldade do advogado do interior, de qualquer profissional do interior, concorrer com os advogados da capital. Na verdade, tudo acontece lá na capital e a gente acaba ficando preterido em muitas coisas. Uhum. Com a criação da Escola de Advocacia Regional, o que nós vamos ter? Nós vamos ter condições de ter professores, advogados, na Escola Superior Regional aqui em Uberlândia, dando palestras em toda a região. Ou seja, levando mais conhecimento jurídico para a nossa região. Nós não estamos preocupados só com Uberlândia. Na verdade, Uberlândia é um polo, né? Então nós recebemos advogados de Araguari, de Monte Carmelo, de Monte Alegre, de tudo quanto é lugar. Então nós também temos que nos preocupar com ele, porque ele também atende o cidadão de Uberlândia. E advogados nossos vão lá também atender. Né? Doutor, e esses recursos, né, para esse projeto, seria... esses administrados mesmo, recursos que hoje a OAB tem? São recursos que a OAB tem, da anuidade. O advogado hoje paga, em média, R$500, né? Quem paga com desconto em dia paga R$500 por ano, é a anuidade. Então, esses recursos, mais os recursos advindos de outros serviços que a ordem presta, certidão, xerox e tudo mais, são canalizados para esse tipo de evento. Então, que não são baratos, são eventos que você tem que trazer palestrantes, hospedagem, passagem aérea. Então, quando você olha o material, que você vê a quantidade, você fala assim, poxa, aqui vai dinheiro, e vai muito dinheiro mesmo. Mas é dinheiro do advogado, em prol do advogado, então a gente fica tranquilo com relação a isso. Né?